Olá, meus amigos. Muitas coisas às vezes parecem ter uma importância muito grande, mas nós é que damos essa importância. Ou às vezes uma coisa tem uma importância muito grande e nós tiramos a importância dessas coisas. Nós precisamos saber o valor das coisas e avaliarmos isso com muita sabedoria. E nós sabermos o que é importante em nossa vida. Porque o que é importante na minha vida pode não ser na sua e vice-versa. Para algumas pessoas, o importante é um objeto A ou B, para o outro grupo é uma condição B ou C. Querendo ensinar sabedoria aos seus discípulos, um sábio chinês, um velho sábio chinês, passou em uma pequena loja e comprou um vaso de porcelana. Um vaso de porcelana que custou poucas moedas. Um vaso de porcelana bonito, desses feitos para turista, mas um vaso sem nenhum valor. Levou para os seus discípulos. Ele tinha lá uma meia dúzia de jovens que estavam sendo discipulados. E ele chegou para os jovens e disse: eu trouxe aqui esse valioso e belo vaso de porcelana. Os seus alunos ficaram admirados, os seus discípulos ficaram, muito bonito. É muito valioso? É sim, disse o mestre, ele é muito valioso. Aí vamos colocar ele aqui em cima da mesa. Ele vai ficar aí, mestre? Sim, ele vai ficar aí. Mas ele não vai ficar apenas aqui, ele vai ficar no coração de vocês durante alguns dias. Como assim? Eu quero que todos vocês pensem nesse vaso, porque ele é muito valioso. Disse o mestre, ele pertence à minha família, já há muitos séculos, e eu quero ver qual é a melhor coisa que eu faço com esse vaso. Eu não sei se eu dou, se eu vendo, se eu guardo. Eu quero dar o valor devido a esse vaso. E eu quero que vocês pensem. Pensem durante 7 dias, depois voltem aqui. E me digam o que eu devo fazer com esse vaso. E os discípulos foram para as suas atividades e nisso começaram a pensar no vaso, a decidir, a opinar, a avaliar, cada um segundo o seu entendimento. Aí começaram as conversas. Um deles achou, olha, esse vaso, se ele é tão valioso, ele pode ser vendido por um alto preço, porque no nosso mosteiro aqui nós estamos precisando fazer reformas. Nós podemos ampliar o nosso dormitório, nós podemos melhorar as nossas vestimentas. Aí um outro discípulo retruca, não, eu acho que ele deve ser vendido para as nossas necessidades mais básicas, como alimentação, medicamentos que nós às vezes precisamos. O outro diz, olha, eu acho que esse vaso devia ficar exposto em um lugar especial, em um pedestal, para que todos saibam o valor desse vaso. Porque já que é uma coisa valiosa, como disse o nosso mestre, é uma coisa que deve ser preservada. Aí chega um outro e diz, não, nós podemos permutar também, nós podemos trocar.
esse vaso por algum outro objeto que seja muito útil aqui em nosso mosteiro para o nosso estudo. Quem sabe se vários bons livros não podem ser trocados por esse valioso vaso de porcelana. E dia após dia eles começavam a cada um a manifestar a sua ideia. E começou a haver uma certa contenda entre eles. E passados os 7 dias, o mestre então recebe os seus discípulos e vê que eles estão um tanto diferentes. O que está vendo com vocês? Estão todos de cabeça baixa? Com o rosto, parece que estão zangados uns com os outros? Aí eles olharam um para o outro timidamente, olharam para o mestre. Mestre, nós passamos uma semana muito difícil, sim. Aí o mestre continua: vocês tomaram a decisão? Aí levanta-se um: olha, eu insisti em que ele fosse vendido. Depois o outro se levanta, todo raivoso: eu insisti que ele fosse trocado. O outro se levanta: eu insisti que ele fosse permutado por alguma coisa valiosa. Aí sobrou um dos discípulos que não se manifestou. Continuou sentado ali de cabeça baixa. Aí o mestre pergunta a ele: e você, meu jovem, qual foi a decisão que você tomou quanto a esse vaso? Aí o jovem pergunta ao mestre: mestre, você quer mesmo saber? Sim, eu quero saber. E o discípulo se levanta, pega esse vaso, levanta e joga no chão e quebra-se aquele vaso. E esse vaso se desfaz em diversos pedaços. Se desfaz em diversos fragmentos. O mestre ficou com um sorriso no rosto e todos os outros ficaram todos espantados com aquela atitude. Mas parecia não haver no jovem que quebrou esse vaso nenhum sentimento de culpa, nenhum constrangimento. Aí o mestre termina: fizeste muito bem, jovem. Aí o jovem responde: eu sei que fiz muito bem, porque, mestre, tudo aqui estava bem entre nós. Nós vivíamos uma vida simples, nós vivíamos uma vida em perfeita comunhão, nas nossas orações, nas nossas meditações. Quando esse vaso chegou, esse vaso que o Senhor disse que é muito valioso, ele só trouxe contenda, ele só trouxe confusão, só trouxe discussão e tristeza entre nós. Eu acho que algo assim não é tão valioso quanto parece. Por isso eu destruí. Se você quiser, mestre, eu posso trabalhar e posso repor esse vaso. O mestre: não. Você já deu a esse vaso o preço dele. Ele realmente não valia coisa nenhuma. Porque nada nesta vida pode abalar a comunhão entre as pessoas que vivem sob a ação do Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas que vivem em perfeita comunhão cristã, elas são unidas pelo Espírito Santo de Deus. Além de cada uma dessas pessoas ter o Espírito Santo de Deus, existe o Espírito Santo de Deus fazendo entre elas a chamada eucoinonia, que é uma reunião de todas no mesmo Espírito. O mesmo Espírito cede a cada um os seus dons, as suas habilidades,
mas é o mesmo Espírito que recolhe em si a comunhão de cada um e a comunhão de todos em um único Espírito, em um único corpo. Assim, muitas vezes, em nossas congregações, em nossas denominações, nesse universo cristão que nós vemos por aí, aparecem coisas valiosas, entre aspas, vasos de porcelana, aspectos doutrinários que dividem as pessoas. Porque as pessoas dão a esses, me perdoem, vasos de porcelana um valor que muitas vezes eles não têm. Tudo aquilo que possa afastar você do teu irmão, tudo aquilo que possa afastar você de uma verdadeira comunhão com Deus, tudo aquilo que, parecendo ser valioso, possa prejudicar a tua vida espiritual e possa te tornar mais emocional do que espiritual. Certamente é mais um belo vaso de porcelana, belo, mas sem valor, com valor fictício. E Satanás utiliza muito vaso de porcelana para dividir o povo de Deus. É, vaso de porcelana, que por dentro não vale nada, mas foi tão bem pintado que tem aspecto até de uma coisa muito nobre e muito valiosa. Eu não preciso tecer considerações para não gerar mais problemas, mas nós, cristãos, muitas vezes nós nos envolvemos em certos problemas que não têm valor nenhum. São valor que certas pessoas atribuem. E nós mesmos somos muitas vezes valorizados ou desvalorizados por coisas que não têm nada a ver com a obra salvadora de Jesus, nem com a vontade de Deus. Não deixemos que nenhum vaso de porcelana, bonito até, mas com um valor questionável, nos separe uns dos outros e principalmente faça o pior, nos afaste de uma verdadeira comunhão com Deus. Se aparecer um desses vasos de porcelana na sua vida, quebra ele. Você é bastante inteligente e sábio e sensível para saber o que eu quero dizer. Vamos quebrar todos esses vasos de porcelana que aparecem à nossa frente e que só trazem contenda e que só trazem discórdia e que só trazem divisão. Amém? Sejamos sábios, sábios no espírito, não apenas pessoas emocionais, porque isso não vai mudar muita coisa não, mas sejamos pessoas com sabedoria vinda do alto, vinda de Deus. Amém? Quebre o seu vaso de porcelana, porque ele pode estar valendo muito menos do que você pensa. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.